Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos meditar um pouco, vamos refletir um pouco, vamos pensar um pouco sobre esse tema aqui. Qual o tamanho do seu desafio? E eu fiz questão de colocar essa figura, porque toda vez que a gente, pelo menos comigo, eu acredito, na verdade, isso que eu estou falando é uma coisa que eu acredito, que não necessariamente é, mas é algo que eu acredito, né? Que quando a gente pensa em desafio, a gente logo pensa nesse desafio, nessa luta, nessa batalha, nessa guerra que Davi enfrentou com Golias. Então, toda vez que a gente pensa em desafio e entra e pensa num contexto bíblico, geralmente a gente pensa nisso aqui, nessa guerra, nessa batalha, tá? Então eu quero falar um pouco sobre o desafio, nosso desafio, e depois entender um pouco se esse de fato foi o maior desafio que Davi teve. Nós vamos refletir sobre isso, vamos chegar a uma conclusão, se de fato esse foi o maior desafio de Davi, ou tiveram outros desafios que ultrapassaram esse, foram maiores do que esse. Mas nós vamos pensar nisso juntos. Por isso eu queria fazer leitura em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8 até o versículo 10. Eu vou pedir para você, isso, depois, sabe o que você faz? Depois que a gente lê isso aqui, você volta naquela figura e deixa lá, tá legal? Muito bem, 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 até o 10, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Alguns versículos, alguns textos bíblicos nós vamos colocar aqui e eles vão estar em traduções diferentes. Alguns vão estar na NVI e outros não. Esse não estava. Mas como eu sou pregador, eu tenho que escolher um texto que se enquadra, que transmite, no meu ponto de vista, que transmite melhor a mensagem. Então aqui nós vamos alguns textos vão estar na nova versão internacional, na NVI, outras não. Essa não estava. Ok? Muito bem. Você, assim como eu, provavelmente algum dia da sua vida, né, já disse assim: estou cansado de tudo. Estou cansado de tudo. Isso por conta de situações que nos sufocam, situações que nos aprisionam, que esmagam a gente. E essas situações, geralmente, elas tiram a nossa disposição e tiram a nossa energia. A nossa mente fica cansada. E a gente não consegue organizar os nossos pensamentos. Mas nós precisamos entender um pouco sobre o cansaço e sobre a fadiga. São duas coisas diferentes. Porque o cansaço ele está diretamente ligado ao esforço realizado ao longo do dia. Um dia corrido, então nós sentimos um desconforto. Esse é o cansaço. Você trabalhou muito durante aquele dia e você então sente o desconforto, sente esse cansaço. Já a fadiga é a sensação de estar cansado todo dia. Todo dia. Você já passou por isso, acordar cansado? Eu já passei por isso. A gente acorda e fala assim: mas eu não sei porque eu estou cansado. Eu levantei, acordei agora e não sei porque eu estou cansado. Isso é fadiga. E essa fadiga ela pode ser física, mas também psicológica. Ela pode ser mental e emocional, né? Isso pode acontecer. E esse cansaço mental, ele pode ser sentido fisicamente. O cansaço é mental, mas nós sentimos fisicamente. Às vezes nós estamos cansados e por conta do cansaço, nós sentimos dor no corpo, nós sentimos dor de cabeça, algumas pessoas gastrite, úlceras. São aquilo que nós dizemos como doenças psicossomáticas.
doenças que nascem aqui na nossa mente, na nossa alma. E ele passa então para o nosso corpo, para o nosso físico. Há uma interação entre a nossa mente e o nosso corpo. E isso nos faz sentirmos fadigados, cansados. Olhando para essa figura aqui, aquilo que eu falei desde o início, a gente fica imaginando que esse foi o maior desafio de Davi. E eu, sinceramente, eu não acredito, meu ponto de vista, minha opinião, eu não acredito que esse tenha sido o maior desafio de Davi. Eu quero ler alguns textos bíblicos com você nessa noite, nós vamos passar e vamos ler, para nós chegarmos à conclusão, ou para nós entendermos se esse desafio que eu vou mostrar para vocês, você também como eu pode considerar ele um dos maiores, se não o maior desafio de Davi. Mas é uma questão de ponto de vista. Eu não posso necessariamente tentar fazer você acreditar que esse foi o maior desafio de Davi, porque ele teve vários desafios. Vários desafios. E você pode discordar de mim e não há nenhum problema quanto a isso. Você não está indo contra a palavra do Senhor. Quando você olha um outro desafio, porque são vários, e você acredita que aquele outro é maior do que esse, não há nenhum problema quanto a isso. Na verdade, eu quero destacar esse por conta de eu estar pregando nessa noite, por considerar, do meu ponto de vista, que esse é o maior desafio de Davi, que esse foi o maior desafio de Davi. Amém? Então, primeiro texto, 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 11, diz assim: então perguntou a Jessé, Samuel perguntando a Jessé, o profeta Samuel, que não era apenas um profeta, mas Samuel também foi sacerdote e também foi juiz. E ele então faz uma pergunta a Jessé, pai de Davi: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, nós não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Primeira situação: uma pessoa ilustre como Samuel visita a casa de Jessé. Imagina Samuel sendo essa figura em Israel, indo até a casa de um homem para visitar sua família. A honra que não é receber esse profeta na sua casa, o prazer, a alegria. Eu imagino o quanto Jessé, possivelmente sabendo dessa visita, ele se preparou para esse momento. Chamou seus filhos, pediu para que eles se arrumassem da melhor maneira possível, preparou a melhor mesa para receber o profeta. Isso seria uma honra para Jessé e para toda a sua casa. No entanto, um dos filhos estava tomando conta das ovelhas. Ele basicamente não foi convidado para participar daquele momento. Algumas pessoas comentam, falam que houve um desprezo com Davi, uma falta de consideração por Davi, porque se o profeta estava visitando a casa de Jessé, Jessé deveria reunir todos os seus filhos para receber a visita de um homem de Deus, de um profeta de Deus na sua casa. Então, possivelmente, Davi, sabendo dessa visita, cuidando das ovelhas, imagina um menino, possivelmente com 17 anos, não é uma afirmação, é uma suposição, e ele tomando conta das ovelhas do seu pai, sabendo que
o profeta ia na sua casa e que seu pai havia reunido todos os seus filhos e ele estava lá, tomando conta das ovelhas. Isso foi uma situação que talvez para muita gente, ou para alguns de nós, seria muito difícil de administrar. Talvez para nós não conseguiríamos administrar isso de forma a não se machucar, a não criar uma marca na nossa história. Mas dando continuidade ao texto, nós passamos então para 1 Samuel no capítulo 7, no versículo 28, que diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso. Aí eu abro parênteses, esqueci a palavra. Aí eu abro parênteses e coloquei assim: presunçoso, aquele que se acha o melhor. Então o irmão dele está dizendo para ele: você se acha o melhor, você é presunçoso, e com seu coração mau, você veio para ver a batalha. Então Eliabe, o irmão mais velho, que fazia parte do exército do rei Saul, uma pessoa considerável, ou considerado, ele basicamente maltrata o seu irmão, diz palavras muito fortes para o seu irmão, que era muito mais novo do que ele. E isso também poderia ser uma marca negativa na história de Davi. Em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 42, o texto bíblico diz assim: olhou para Davi com um desprezo. Aqui é o rei. Irmãos, agora a situação se dá com o rei Saul, o rei de Israel, o grande rei Saul. Ele olha com desprezo para Davi. E o que é desprezo? Eu coloquei também ali, que se considera inútil, que se considera inútil, ou aquilo que se considera inútil. Viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Então, olhando para esse texto aí, a gente vê uma história de rejeição, de desprezo, de repulsa, que podia gerar muitos traumas na vida desse jovem, desse menino. E assim ele se tornar uma pessoa rancorosa, egoísta, introspectiva. E olhando para isso, eu vejo isso como um grande desafio. Porque Davi, ele não poderia se tornar essa pessoa rancorosa, egoísta, introspectiva. Não é o que pensam de você, não é o que pensam de mim, é o que Deus pensa. É o que eu sou. Quando a gente, antes de entrar em todos esses textos, se você for ver a história, você vai ver Davi tomando conta das ovelhas. E ele conta para o rei Saul que veio um leão e um urso atacar as ovelhas. E ele matou o leão e o urso. Teve um dia que nós tivemos até uma discussãozinha aqui, porque algumas pessoas não acreditam nisso, que Davi fosse capaz de matar um leão e um urso. Eu talvez não acreditasse também, se eu pensasse que ele fosse matar um leão e um urso com as suas próprias mãos. A Bíblia, ela não detalha, ela não fala, mas possivelmente Davi tenha matado o leão e o urso com uma faca, com uma espada grande, com algum instrumento de guerra, ele tenha matado esse animal. Porque até na luta de Davi com Golias, o fato dele usar aquela funda e jogar pedra e
bater na cabeça, fez com que apenas o gigante caísse. Ele teve que pegar uma espada e cortar a cabeça do gigante. Então, possivelmente, o fato dele ter matado um leão e um urso, ele tenha pegado também uma espada, assim como ele cortou a cabeça de Golias, e tenha matado esse leão e esse urso. Mas eu não estou tirando absolutamente a façanha desse homem, desse menino ter matado, porque independentemente dele estar com uma espada ou não, ou com uma lança ou não, imagina você se deparar com um leão. Com um leão. Possivelmente, se eu tivesse com uma lança, eu simplesmente largaria a lança e saia correndo. Eu saia correndo. Eu acho que, por exemplo, eu acredito que o Hiller, nem correr ele correria, talvez ele desmaiasse. Mas a reação de Davi foi matar aqueles animais. Ele matou. Possivelmente ele tenha tido uma experiência sobrenatural nesse momento, porque ele era um menino, e se ele consegue matar esse leão e esse urso, é porque ele tinha muita intimidade com Deus, e ele acreditava que a história dele não ia acabar ali. Você vê quando ele vai lutar com Golias, que ele fala assim: eu vou lutar contra você, eu vou para a batalha em nome do Senhor dos Exércitos. É muita confiança, é certeza de que ele vai vencer, não pelas suas próprias forças, não pela sua própria condição física, intelectual, estratégia de guerra, não, mas por entender que Deus era Deus na vida dele, e Deus ia livrar do gigante. Então ele teve essa experiência sobrenatural com esses animais, porque ele matou esses animais. E aí vem toda uma história que começa mostrando na Bíblia a respeito desse fato aqui que nós lemos. Então ele já tinha uma identidade, ele sabia quem ele era, ele sabia, a identidade dele estava preservada, porque por mais que o leão e o urso estivessem lá, ele sabia quem ele era em Deus. Ele era o escolhido, ele era o filho de Deus, ele era o amado de Deus. Então essas histórias aqui, esses fatos que nós lemos, isso poderia trazer essa fadiga, esse cansaço até Davi. Isso poderia trazer uma marca na vida de Davi. Mas ele desenvolveu aquilo que nós podemos chamar de equilíbrio emocional, irmãos. E é muito difícil a gente ter esse equilíbrio diante de determinadas situações. Mas a gente olha para um menino, para um garoto, e começa a entender que ele busca isso em Deus, que o relacionamento dele com Deus faz com que ele tenha esse equilíbrio emocional, a ponto de não perder a sua unção, de não perder a presença de Deus sobre a vida dele, como aconteceu ao contrário com o rei Saul. Ele foi um desequilibrado e perdeu a unção, Deus rejeitou. Com Davi é completamente diferente, ele tem esse equilíbrio, porque ele tem um relacionamento.
porque ele se aprofundou nesse relacionamento, porque ele teve experiências sobrenaturais. Então ele sabia quem ele era em Deus. Ele não precisava absolutamente ser soberbo, ser egoísta, ser presunçoso, como Saul foi. Ele precisava ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Ele precisava viver a vontade de Deus. E isso é tão real, é tão verdadeiro, que existe um texto bíblico que diz assim: eu escolhi Davi, um homem segundo o meu coração. Agora, a gente tem uma ideia, a gente faz um quadro, a gente pinta um quadro, a gente projeta uma imagem de um homem, de uma mulher de Deus, santo, que não erra, que são super-homens, e que por conta disso não vivem a vontade de Deus, ou não estão enquadrados na vontade de Deus. A gente olha para a vida desse homem, que é um homem segundo o coração de Deus, e que pisou na bola várias vezes, e que errou muito, e que inclusive não soube ser um grande administrador da sua casa, e por conta disso sofreu grandes consequências, porque não soube cuidar da sua casa. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Ele precisava ter esse equilíbrio. Passa para mim, por favor. 2 Crônicas 32:7 diz assim: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se desanime por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Aqui, o rei estava falando com seu exército, para que eles fossem corajosos, porque Deus estava com eles. E às vezes nós ficamos nessa condição aqui, ó. Nós ficamos com medo da situação, nós ficamos temerosos, e nós desanimamos muitas vezes. Nós colocamos limite na nossa condição. Nós ficamos presos à nossa história. Nós temos uma história e nós ficamos presos a essa história. Nós ficamos presos à história de vergonha, de traumas, de medo. Nós ficamos presos e não conseguimos romper, e não conseguimos ir além, e não conseguimos absorver, conseguimos conquistar, conseguimos ter esse equilíbrio que nós precisamos ter em Deus, porque nós estamos presos na nossa história, porque a vergonha ainda faz parte da nossa história, porque o trauma ainda faz parte da nossa história, porque o medo ainda faz parte da nossa história, e nós não rompemos. E é isso que ele está falando: seja forte, corajoso, não desanime, não tenha medo. Maior é o poder que está conosco do que aquele que está com eles. Resiliência cristã. Talvez você tenha ouvido falar dessa palavra, resiliência. E eu estou falando de resiliência cristã. Eu quero mostrar para você o que é resiliência. Passa para mim. É a capacidade de se recuperar de situações de crise. É aprender com ela. É ter a mente flexível e os pensamentos otimistas, com metas claras e a certeza que tudo pode. Que tudo passa. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Você sofre uma pressão, a capacidade de você sofrer uma pressão e voltar à forma original. Deixa eu tirar minha máscara aqui. Ó o elástico.
Ele não está na forma original dele. Ele sofreu uma pressão. Ele voltou a ser o que ele era antes. Ele voltou a ser. Essa ave, ela está sofrendo uma forte ventania. Um forte vento vem sobre ela. Ela sai da sua posição original. Mas logo que esse vento passa, ela volta a ser o que ela era antes. Isso é resiliência. Davi foi resiliente. E por essa resiliência que Davi teve, e ele conquistou isso por conta da busca a Deus, por conta do relacionamento com Deus. Ele se aprofundou nesse relacionamento com Deus. E deixa eu te perguntar uma coisa: aonde é que Davi chegou? Onde é que Davi chegou? Segundo a Bíblia mostra, Davi se tornou um dos maiores reis de Israel, se não o maior. Aí também vai uma questão de ponto de vista, de opinião, tá? Porque a Bíblia não traz uma afirmação, ela traz uma história para a gente fazer uma leitura dessa história e chegar também à nossa conclusão. E sendo assim, Davi chegou a ser um dos maiores reis de Israel. E segundo o texto bíblico, um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, quanto mais próximo de Deus, mais resiliente. Quanto mais próximo de Deus, mais resiliente. Nós não vamos conseguir fugir das provas. Nós não vamos conseguir fugir das pressões. Elas vão sempre existir. Faz parte da vida. A Bíblia, inclusive, o Senhor, através da palavra dele, nos alerta com relação a isso. Ele diz assim: no mundo tereis aflições. Se você for ver no original, também tem a ver com pressão, com carga, com peso. Mas quanto mais nós estivermos próximos de Deus, mais resiliente nós ficamos. Mais resiliente nós ficamos. Você está lembrado daquela passagem bíblica que Jesus falou assim para os discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo, sejam revestidos de poder. Ou seja, enquanto vocês não tiverem algo de mim ainda, que eu quero passar para vocês, vocês já têm algo de mim, porque vocês são meus discípulos, eu ensinei a minha palavra, eu deixei a minha palavra com vocês, mas vocês vão receber algo também muito bom, que vai habilitar vocês, que vai dar condição de vocês serem resilientes, vocês serem provados, de vocês serem prontos no sentido de processo, ok? O que acontece quando eles recebem o Espírito Santo? Eles continuam acomodados, eles continuam no mesmo lugar, eles continuam em Jerusalém, mesmo tendo recebido o Espírito Santo, eles continuam lá, todo acomodado. Eles não rompem, eles estão lá. Talvez alguns de nós estejamos nessa condição. Não rompemos. Nós estamos acomodados, completamente acomodados, como os discípulos ficaram acomodados. O que Deus faz então? Deus levanta uma perseguição, dispersão, diáspora. Os discípulos, por conta dessa perseguição, eles dispersam. Aí vai se cumprir a vontade de Deus, porque eles deveriam sair de Jerusalém para ir em Samaria, para ir até os confins da terra. Tem um tradutor? Não? Tradutor? Lembrador. Um lembrador.
Obrigado, Paulinho. Lembra mesmo que eu estou? Então, eles estão preparados para isso. Deus envia eles. Aí, irmãos, começa algo sobrenatural na vida dos discípulos. Algo que eles não tinham experimentado ainda. Porque agora Jesus já não estava mais ali do lado deles, mas o Espírito Santo estava dentro deles, como Ele está dentro de nós. E agora chegou a hora desses discípulos romperem, e chegou a nossa hora também de nós rompermos, de nós irmos além, de nós experimentarmos coisas sobrenaturais de Deus. Um outro episódio que se dá na Bíblia é que Elias, primeiro vamos falar de Elias. Elias foi um homem que foi um profeta, que era conhecido como profeta de fogo. Mas Elias era um pouco solitário. Elias gostava de ficar sozinho. Elias, ele não era muito sociável, não foi muito sociável. Mas um dia ele foi instruído a ensinar, a ter um aprendiz, a passar, a ensinar o seu conhecimento para ele, o seu conhecimento de Deus, seu relacionamento de Deus, para esse aprendiz que era Eliseu. E quando Elias estava para ser levado pelo Senhor, o que Eliseu pediu para Elias? Porção dobrada. Quero porção dobrada. E Deus então atendeu o pedido de Eliseu e dá essa porção dobrada a Eliseu. E se você for ver na Bíblia, você vai ver que a quantidade de milagres que Eliseu fez foi maior, foi 2 vezes mais do que a de Elias. E ele era um cara sociável. Ele estava no meio da sociedade, ele era um cara mais triunfante. Ele estava ali e ele recebeu essa porção dobrada. Um detalhe, eu não acredito nisso, que existe uma transmissão de unção. Eu não acredito nisso, que quem deu essa unção a Eliseu foi Elias, porque ele tinha muita unção. Eu não acredito nisso. Unção a gente conquista. Unção quem dá é Deus. Unção a gente busca em Deus. A unção que você tem é diferente da unção que eu tenho. A unção que você tem, ela pode ser muito maior do que a unção que eu tenho. A unção que você tem pode ser por um bem específico ou por uma obra específica diferente da minha. Elias não tinha nenhuma condição de dar 2 vezes a unção que ele tinha para Eliseu, absolutamente. Ele faz um pedido a Elias e Deus atende. O Deus de Elias atende Eliseu e dá essa porção dobrada a Eliseu. Deus quer fazer isso com a gente, irmãos. Deus quer trabalhar na gente. Deus quer conduzir a gente por esse caminho. Que caminho? Caminho de facilidade, caminho de vitória, né? O pessoal fala assim, vamos fazer campanha na igreja para falar sobre vitória. Eu falo, não. Se eu tiver que fazer um dia uma campanha na igreja, irmãos, eu vou fazer campanha da obediência, campanha da palavra, da pregação da palavra. Você nunca vai ver de mim fazer campanha de vitória. Eu vou fazer porque a vitória ela só vai vir se eu for obediente. A vitória só vai vir se eu me aplicar em conhecer a palavra e conhecer a Deus. Então não é questão de fazer a campanha, é a questão de eu me aplicar, de eu me envolver com Deus e consequentemente eu vou experimentar algo sobrenatural de Deus que vai ser, que eu posso considerar muito maior do que uma vitória. Muito maior do que uma vitória. E é isso que Deus quer fazer com a gente. O caminho, ele não é um caminho fácil. Nós não vamos estar isentos de provas e de tribulações da vida. Nós não vamos estar isentos. Mas nós vamos conquistar em Deus.
mas nós vamos vencer em Deus, mas nós vamos estar no caminho de Deus, mas nós vamos estar agradando a Deus, mas Deus vai poder olhar para nós e dizer: meu filho, minha filha, mulher, homem, segundo o meu coração. Isso é muito maior do que qualquer vitória. Isso é muito maior do que qualquer coisa. É saber que eu e que você e que nós temos um coração agradável a Deus. Passa para mim, para finalizar, o último. E eu vou parar aqui. Eu vou ler esse texto e vou parar aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, e alguém que tem mente dividida e instável em tudo que faz. Deus está nos forjando a sermos resilientes em meio às provas. Deus está nos forjando. Deus está trabalhando em nós. Irmãos, comentário do pastor Marcos, e eu concordo com isso plenamente. Ele falou assim: pastor, todas as igrejas, elas estão passando por um momento muito difícil, porque nós estamos nesse período de pandemia. As igrejas estão todas elas na mesma condição, e eu concordo perfeitamente com aquilo que ele está falando. Então a igreja está numa prova, porque as pessoas estão em casa, e algumas estão inclusive assistindo a live, e a live possivelmente vai fazer com que algumas pessoas se acomodem. Não estou falando só da nossa igreja, estou falando da igreja de Cristo em geral. As pessoas vão se acomodar, elas vão ficar nessa condição, e depois, para se levantar e para se movimentar, é muito difícil. Elas estão, é prova. Acomodação é prova. É prova. Sabe quando você faz exercício físico? Correu, malhou, fez um monte de exercício físico. Você sentou e você está sentindo aquela fadiga, aquele cansaço, porque você fez muito exercício físico. Tenta levantar. Certamente você vai se apoiar em alguma coisa para poder se levantar. E vai caminhar assim com muita dificuldade. E vai caminhar com muita dificuldade, porque sentou. E para levantar nessa condição é muito difícil. É muito difícil. Então, a gente pode se acomodar no sentido físico, no sentido emocional e no sentido espiritual. E isso se tornar uma prova para a gente. E as pessoas perderem completamente as forças para caminhar para a presença de Deus, ou para viver isso que Deus quer que elas vivam, ou que nós vivamos, que é relacionamento com Ele. Busca, intimidade, e o processo de santificação, e o processo de maturidade, ele me torna uma pessoa resiliente. Ou eu falei maturidade, mas também pode falar, não sei nem se é maturidade ou maturação. Não sei se pode ser maturação. O processo de maturação, ele vai me tornar uma pessoa resiliente. Então os processos, eles iniciaram na nossa vida, irmão, um dia, quando nós conhecemos Jesus como nosso Senhor. E esses processos não cessam na nossa vida, quando nós nos colocamos à disposição de Deus para viver os processos. Mas alguns desistem desse processo, acham muito difícil viver esses processos,
acham esses processos muito difíceis, eles se afastam completamente, e eles perdem, eles ficam para trás. E são vários os processos, são vários, porque tem um processo de santificação, o processo de crescimento, o processo de conversão, tudo é processo, o processo de cura. Ninguém é curado completamente. Nós vivemos um processo na nossa vida, e esse processo ele se iniciou um dia, e ele não cessa, porque nós queremos viver esse processo, porque nós entendemos e nós nos lançamos a isso. Mas alguns, eles se perdem diante dessa situação, desse processo. Eles se perdem, são muitos que se perdem diante desse processo. E por conta disso, a gente até, como seres humanos, até culpa a igreja, ou culpa o ministério, ou culpa o pastor, porque essa pessoa não quer mais, não fica mais na igreja, se perdeu, saiu, não aguentou o processo. O processo não é uma imposição do pastor, o processo não é uma imposição da igreja, o processo é Deus na vida desse ser humano. E nós possivelmente condenamos uns aos outros, porque alguém saiu da igreja, porque alguém já não está mais no nosso meio, e nós buscamos quem é o culpado por isso, e não temos maturidade suficiente para entender que o processo é de Deus, e Ele não vai parar, e Ele vai continuar, e vai ficar quem estiver disposto a viver o processo de Deus. As provas do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, o compromisso com Deus. Porque por mais que eu tenha eu como pastor, tenha uma responsabilidade diante dos irmãos, eu tenho mesmo uma responsabilidade diante dos irmãos, mas a minha responsabilidade diante de Deus é muito maior do que a minha responsabilidade diante dos irmãos, porque a minha responsabilidade diante de Deus é cuidar da igreja, porque um dia eu vou prestar conta diante dEle, por conta do cuidado com a igreja, porque a igreja não pertence ao pastor, a igreja pertence ao Senhor, Ele é o dono da igreja, é Ele que te colocou no processo, e você precisa, assim como eu, nós precisamos ter essa consciência, queremos ou não queremos, assumimos ou não assumimos o nosso compromisso com o Senhor, de viver o processo, e crescer diante dEle, e sermos resilientes, e vencer as provas da vida, é uma alternativa, uma opção. Eu posso, sinceramente, chegar aqui amanhã e falar: irmãos, eu não quero mais ser pastor aqui na igreja, eu não quero mais. Eu posso fazer isso, ou qualquer irmão pode fazer isso, qualquer um de nós, qualquer um, nós não podemos fazer isso. O nosso compromisso é com Deus, irmãos. Se Deus me plantou aqui, se eu fizer isso, eu pago um preço porque eu estou sendo desobediente. Eu estou talvez saindo fora do processo. O processo de implantação, o processo de raiz, dentro daquele ambiente, daquele lugar que Deus me colocou. Vou ser sincero para os irmãos, estou falando algo que não está nem no meu esboço. Estou falando algo aqui que não está nem no meu esboço, que eu nem pensei, nem escrevi sobre isso. Mas a gente se coloca à disposição de Deus e fala aquilo que Deus colocar no nosso coração. Pede para Deus tomar o nosso coração. Amém? Guarde essa palavra. Cresça no Senhor. Vá longe em Deus. Vá longe de Deus. Seja uma bênção na presença do Senhor. Seja uma bênção na presença do Senhor.